O cidadão comum, quando pensa em energia nuclear, é fácil relembrar da bomba atômica, ou mesmo de acidentes nucleares. O difícil é saber de onde veio todo esse conhecimento. É justamente isso que vamos entender, e a partir de agora entraremos na vida da figura mais marcante, Enrico Fermi. O pai de Fermi, senhor Alberto, nasceu em Betola, Piacenza, em 1857. Ele entrou como empregado na Companhia Ferroviária Alta Itália, porque seu pai queria que ele vivesse do próprio trabalho. Em 1890, foi para Roma para trabalhar na Companhia Mediterrânea. Em 1898, casou-se com Ida de Gattes, professora primária. Aposentou-se em 1921 como chefe de divisão da Ferrovia Estatal. Morreu em 1927. A mãe, Ida de Gattes, nasceu em Bari em 1871. Órfã, vivia com parentes em Milano. Descrita como uma mulher muito responsável e íntegra, sem negar afeto aos filhos, esperava que estes retribuíssem aos seus rígidos conceitos morais. Morre em 1924. A irmã Maria nasceu em Roma, em 12 de abril de 1899. Ela era muito religiosa, diferente de seus pais que eram pensadores positivistas. O irmão Giulio nasceu em Roma, em 10 de junho de 1900. Segundo Enrico Fermi, Giulio era muito mais inteligente que ele. Henrico nasceu em Roma em 29 de setembro de 1901. Foi enviado a uma ama de leite até fevereiro de 1904. Isto pode ter influenciado seu caráter. Henrico era o mais tímido dos três irmãos. Em 1914, Henrico termina a escola fundamental. No próximo ano, Giulio morre tragicamente durante a intervenção cirúrgica banal. Henrico faz amizade com um colega da classe de seu irmão Giulio, Enrico Persico, e esta amizade duraria por toda a vida. Adolfo Amidei, colega e amigo do pai, que percebeu logo a genialidade de Henrico, transforma-se em um ponto de referência para os seus estudos. Dele, Henrico recebeu os livros, sobretudo de matemática, necessários para desenvolver o programa científico que ele tinha lhe aconselhado. Henrico antecipa o exame de maturidade, pulando o terceiro ano da escola média, e decide fazer sua inscrição no concurso de física. Orientado por Amidei, prepara-se para o concurso da Escola Normale Superiore de Pisa, em 1918. No concurso de admissão para a Escola Normale de Pisa, feito em Roma, em novembro de 1918, obteve um resultado extraordinário. Os professores Pitorelli, Raffaelli e Heredia, da comissão universitária, dão a ele 10 nas provas orais de todas as matérias. Somente 2 conseguiram ser aprovados, mesmo porque, devido à guerra, os jovens estudantes em condições de concorrer estavam em combate, ao contrário de Enrico Fermi, que obteve dispensa do serviço militar. Sua prova escrita de física já é uma obra de arte, foi sobre características do som. Após uma introdução de meia página, o candidato começou a tratar do exemplo de uma haste em vibração, com todos os detalhes possíveis. Formulou a equação diferencial da haste, achou seus altos valores e altas funções, desenvolveu seus movimentos segundo a análise de Fourier e assim por diante. Poucos candidatos de PhD na época desenvolveram o item com tal nível de sofisticação, escrevendo diretamente sem auxílio de nenhum livro, além do mais, sem nenhum erro. Fermi, logo após a graduação, foi premiado com uma bolsa de estudo e aperfeiçoamento no exterior e vai para a Universidade de Göttingen, onde Born e Heisenberg estão criando a nova mecânica quântica. Em 1924, por interesse de Voltaire e Lorentz, ele vai para Leiden, com uma bolsa da Fundação Rockefeller. E depois em Firenze, na universidade, conduz a função de ministrar mecânica racional e física matemática. Em Firenze, escreve em 1926 seu trabalho fundamental sobre estatística de partículas com spin, hoje chamado de férmions. Com Racette, que era assistente do Instituto de Física, faz pesquisa experimental sobre polarização da luz de mercúrio. Abre-se um concurso pela primeira vez na Itália para a Cátedra de Física Teórica na Universidade de Roma. Fermi vence e começa a trabalhar em 1º de janeiro de 1927. Em Roma, ao redor de Fermi, é criado o grupo da Rua Parnisperna. Fazem parte Racerte, Amaldi, Segre e Majorana, e mais tarde o jovem pisano Bruno Pontecorvo. No período de 1923 a 1931, Fermi publica 53 trabalhos teóricos, dos quais um junto com Potremoli e um outro com Persico, enquanto as publicações de caráter experimental, somente 6, todas com Racette. Fermi foi convidado a participar de conferências internacionais. Em junho de 1928, ele foi a Lipsia. Em abril de 1929, em Paris, onde proferiu 3 conferências sobre mecânica quântica. E em Zurique, na Politécnica Federal,
Em 1933, 3 conferências em Bucareste. Pela primeira vez foi para os Estados Unidos convidado pela Universidade de Michigan para ministrar um curso de teoria quântica de fenômenos eletromagnéticos. Em 1931, proferiu conferências em Hamburgo, Paris, Leida e Groningen. A notoriedade internacional de Fermi foi confirmada pelo sucesso do Congresso de Física Nuclear ocorrido em Roma em outubro de 1931. Participaram desse congresso importantes físicos do mundo, Millikan, Compton, Bohr, Heisenberg e, juntamente com Fermi, os italianos Marconi, Corbino, Carbasso, Persico, Rassetti e Vallauris. Naquela época, as universidades americanas tinham muitos laboratórios modernos e muitos mais recursos para a pesquisa do que as universidades italianas. É também por isso que em 1933 e 1935 Fermi retorna a Ann Arbor para ensinar na Universidade de Michigan. Sua viagem à América do Sul, em 1934, onde ele profere conferências nas universidades de Buenos Aires, Córdoba e São Paulo, foi um agradável descanso. Em 1936, o Ministério do Exterior italiano oferece a Fermi a oportunidade de proferir conferências em Nova York e em outros centros importantes dos Estados Unidos. Fermi faz um acordo com a Universidade de Colômbia de Nova York para dar um curso durante o verão do mesmo ano. Iniciou-se assim a cooperação com esta universidade, que torna-se definitivo em 1939. Em junho de 1938 é divulgado o Manifesto de Raça, documento fascista defendendo a superioridade da raça italiana, discriminando cidadãos italianos de origem hebraica. Fermi, sendo casado com uma hebreia, pressente o perigo para sua família. Desta forma, decidiu escrever para várias universidades americanas, colocando-se à disposição para ministrar os cursos. O fato decisivo ocorreu em outubro, durante o Congresso de Copenhague, quando Bohr informou confidencialmente que ele tinha sido indicado para o Prêmio Nobel. O reitor da universidade, ao comunicar o ministro da Educação Nacional, o Sr. Bottai, sobre a viagem de Fermi ao exterior, informou que Fermi declarou pertencer à raça italiana e à religião católica. Somente a mulher pertence, por nascimento, à raça hebraica. Em 11 de novembro, o dia que foi divulgada oficialmente a notícia do prêmio, é também o dia que o Conselho dos Ministros aprova o Decreto-Lei sobre a Defesa da Raça. Os jornais publicaram com destaque na primeira página, dando grande ênfase à proibição de casamentos mistos e o desligamento dos hebreus da administração civil e militar do Estado. Sob o choque do Manifesto da Raça, em agosto de 1938, Fermi escreveu para 4 universidades americanas. Escolheu a Universidade de Colômbia, de Nova York, onde tinha estado em 1936 como professor visitante. Em 1937, esta instituição tinha renovado o convite que ele não pode aceitar devido às pesquisas que fazia no laboratório romano da rua Parnisperna. Na carta que escreveu da Bélgica, é de grande significado moral a preocupação de Fermi de transmitir para a Universidade de Colômbia a lista dos nomes dos físicos italianos que tinham perdido seu trabalho por motivo racial. De Nova York, Fermi tenta conservar o máximo tempo possível seu lugar na Universidade de Roma, solicitando mais vezes licença para que o governo italiano não compreendesse que a sua partida era definitiva. Mas o comportamento dos jornais americanos não deixou dúvidas, tornando vã sua intenção. De fato, o New York Herald Tribune, um dia após a sua chegada, publica importante artigo anunciando a chegada do grande físico italiano, que tinha deixado o próprio país devido à política racista do regime fascista. Chegando a Nova York, Fermi foi informado que Ra e Strassmann, na Alemanha, tinham obtido a cisão do urânio e imediatamente intuiu que eventuais nêutrons produzidos na reação poderiam desencadear outras fissões e iniciar um mecanismo em cadeia. Na Universidade de Colômbia, independentemente, tanto Fermi como Szilard fazem experimentos para verificar se na fissão são produzidos mais nêutrons. Leo Szilard, o grande cientista húngaro, é o primeiro a perceber o uso militar da energia nuclear, a falar de bomba atômica e incentivar os colegas físicos a não publicar os resultados das pesquisas para não favorecer os nazistas. Fermi e Szilard procuram Einstein em Princeton no verão de 1939 e solicitam a sua intervenção junto ao presidente Roosevelt para indicar-lhe a possibilidade da construção de uma bomba que utiliza a desintegração do urânio. Nasce o Projeto Manhattan, no qual Fermi trabalha nos 2 anos sucessivos. Fermi decide usar o urânio natural, mesmo sabendo que o responsável pela fissão do urânio é o isótopo 235,
muito raro e de difícil separação do urânio mais abundante, 238. A sua solução é simples e difícil ao mesmo tempo. Aumentar a eficiência do processo com a diminuição dos nêutrons produzidos através de grafite puríssimo. Assim, cria a pilha atômica e em 2 de dezembro de 1942 nasce a era da energia nuclear. Em 1942, a equipe do projeto Manhattan já conseguia produzir uma reação atômica em cadeia e foram mais 3 anos de pesquisa e testes até a bomba atômica ficar pronta. A bomba atômica é uma arma cuja energia liberada tem o poder de destruir uma cidade. Neste tipo de bomba, os núcleos dos átomos de urânio ou plutônio são bombardeados por nêutrons, separando os átomos em outros 2 de menor massa. Nesse processo de fissão nuclear, libera outros nêutrons que irão bombardear outros núcleos, desencadeando uma reação em cadeia. A energia liberada neste processo é imensamente grande. Em 6 de agosto de 1945, caiu a primeira bomba atômica em Hiroshima e 3 dias depois, a segunda bomba atômica em Nagasaki. Foram quase 200 mil mortos nestes que foram os piores e mais cruéis ataques de todos os tempos. Em 28 de novembro de 1954, morre em Chicago, Estados Unidos, Enrico Fermi, vítima de câncer no estômago, mas com uma serenidade socrática e uma força de caráter sobre-humana.